Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, neste momento nós queremos trazer um breve comentário a respeito da primeira lição do segundo trimestre que nós já iniciamos com o favor de Deus. A lição deste segundo trimestre ela vem com o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então a lição número 1, ela está datada do dia 5 de abril de 2020 e ela tem como tema Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Muito bem. O texto áureo diz assim: A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1:2. Verdade prática. A Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo Jesus. A leitura bíblica em classe, que nós sempre costumamos fazer de uma forma alternada ou participativa, ela se encontra em Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2, e também no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículos de 1 ao versículo de número 7. Você pode também fazer esta leitura e acompanhar de perto o contexto histórico para o comentário desta lição, que é a lição de número 1, a primeira lição. Muito bem. O comentarista da lição, só para a nossa informação, é o pastor Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB e o líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal. Muito bem, então o pastor Douglas Batista foi o escolhido para comentar esta lição do segundo trimestre deste ano de 2020. Muito bem, então vamos observar os objetivos específicos da nossa lição. Toda lição ela tem objetivos específicos, propósitos que são elencados para a nossa melhor compreensão. Então esta nossa primeira lição ela está dividida em 3 pontos principais. O primeiro, ela tem como objetivo apresentar a autoria e a data da Epístola aos Efésios. Em segundo lugar, ela também tem como objetivo identificar para quem foi dirigida a Epístola aos Efésios. E em terceiro lugar, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida nesta epístola. Glória a Deus. Introdução. Vamos ler aqui para que nós possamos melhor compreender o conteúdo, a autoria desta epístola tão maravilhosa que foi revelada a nós pelo Espírito Santo sobre a instrumentalidade do apóstolo Paulo. A epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado pelo meio ou por meio de Cristo Jesus.
Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da Epístola. Durante este estudo, o conteúdo da Epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Então vejamos, meus irmãos, que esta Epístola aos Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo, ela é considerada a rainha, né? Ela é considerada a coroa dos escritos do apóstolo Paulo. E a nossa leitura ou a nossa meditação não deve ficar apenas no âmbito teórico, mas deve nos levar principalmente à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento ou à edificação da nossa vida cristã. No primeiro ponto, nós vamos abordar, exatamente a autoria e a data desta epístola. Então, ao lermos o comentário do pastor Douglas e também de outros comentaristas e através também de bíblias de estudo, onde nós temos acesso à introdução dos livros, isso é muito importante, sempre que nós pudermos estudar, fazermos uma leitura, um estudo sobre a introdução do livro que nós estamos estudando. Então, o comentarista, logicamente, ele afirma, que a autoria desta epístola, como todos nós sabemos, ela é exatamente do apóstolo Paulo. O próprio apóstolo Paulo, ele inicia essa carta fazendo uma declaração da sua identidade, no capítulo 1, versículo 1, na parte A. O livro de Atos também nos revela que Paulo ele tinha dois nomes, ou seja, ele tinha uma dupla cidadania. Primeiro, ele nos é apresentado pelo nome de Saulo, que era exatamente o seu nome hebraico, que significa solicitado. E posteriormente, depois da sua conversão no caminho de Damasco, ele passa a ser chamado pelo nome de Paulo, que em hebraico significa pequeno. Então Paulo era um homem que tinha dupla cidadania. Ele era tanto hebreu, como também era romano, pois o seu pai era grego. E posteriormente, ou em todas as suas cartas, em todos os seus escritos, Paulo escreveu 13 cartas no Novo Testamento, foram 13 livros. Então, em todas estas cartas, em todos estes livros, ele se identifica como Paulo, ou como apóstolo Paulo, pois era o seu nome gentio, o seu nome romano. Então, fazendo isso, ele poderia melhor se identificar com os gentios, pois ele foi escolhido por Deus para ser apóstolo dos gentios. Muito bem. Então, amados irmãos, quando Paulo escreveu essa epístola, ele estava preso, Ele era um prisioneiro do Senhor. Então, ele escreveu esta epístola quando estava preso em Roma. Ele mesmo se identifica como o embaixador em cadeias. Então, esta epístola é uma epístola muito rica em revelações doutrinárias, em vários assuntos doutrinários importantíssimos para a vida da igreja, para nosso conhecimento espiritual, pessoal. Então nós podemos observar que todas estas revelações, elas foram fruto de
de uma comunhão profunda que possivelmente Paulo teve com Deus através das suas orações quando ele estava preso na cidade de Roma. E a data foi aproximadamente entre os anos 61 e 62 depois de Cristo. Paulo esteve na cidade de Éfeso durante a sua terceira viagem missionária e permaneceu ali por cerca de 2 anos, anunciando o Evangelho, pregando a palavra do Senhor nosso Deus, e posteriormente ele foi direcionado por Deus, pelo Espírito de Deus, a escrever esta carta aos Efésios. Então esta carta era uma carta circular, cartas que juntamente com outras como Filipenses, Colossenses e Filemon eram lidas também nas demais cidades, nas demais igrejas. Muito bem. No tópico de número 2, nós temos o objetivo de identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. Originalmente, o seu destinatário. O destinatário imediato e histórico desta epístola escrita por Paulo é exatamente a Igreja do Senhor que estava localizada na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, hoje a atual Turquia, era uma grande metrópole naquela geração, com cerca de 500 mil habitantes, uma cidade portuária e que se tornou um centro político, comercial e também religioso. Era exatamente em Éfeso que estava o famoso e grandioso templo de Ártemis, a Diana dos Efésios, considerada também por eles como a deusa da fertilidade. E era exatamente o comércio de nichos, pequenos templos portáteis que eram feitos de mármore para colocar as estátuas, as imagens, que trazia grande lucro para os moradores, para os comerciantes, para os artífices ali daquela cidade. Então a cidade de Éfeso era uma grande cidade. Só para os irmãos terem uma ideia, a segunda maior cidade do nosso estado aqui do Maranhão é a cidade de Imperatriz. Imperatriz tem pouco mais de 250 mil habitantes. Então Éfeso já naquela época ela tinha cerca de 500 mil habitantes. Era 2 vezes maior do que Imperatriz, que é hoje a segunda maior cidade do nosso estado aqui no Maranhão. Então, quando Paulo chega à cidade de Éfeso, e isso está historicamente registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 19, Paulo encontra 12 discípulos. E esses 12 discípulos ainda não conheciam o batismo, o batismo com o Espírito Santo, o batismo para o arrependimento de pecados, somente o batismo de João. Então Paulo prega para eles, batiza eles em águas e logo em seguida ora por eles, e a Bíblia diz que eles falaram em línguas, ou seja, foram batizados pelo Espírito Santo e profetizaram. E o ministério de Paulo nesta cidade, nesta região, foi um ministério profíncuo. Deus usou Paulo de uma forma extraordinária. A palavra de Deus diz que até os seus lenços, de uso pessoal, os seus aventais,
eram colocados sobre os enfermos, sobre os endemoniados, e eles eram curados. Os endemoniados eram libertos para a glória do nome do Senhor. Então foi grande a manifestação do poder de Deus nesta cidade. Esta cidade, ou esta igreja, ela foi impactada pelo ministério, do apóstolo Paulo sobre a direção do Espírito Santo de Deus. E por fim, meus queridos irmãos, no tópico 3, o propósito da mensagem da carta de Paulo à igreja de Éfeso. Diferentemente da maioria das suas epístolas, Paulo não escreve esta carta para tratar de nenhum problema específico, mas para trazer gloriosas revelações acerca da igreja, que é o corpo de Cristo, e do relacionamento, do Senhor, que é o cabeça, com esta igreja gloriosa. Paulo trata de assuntos importantes como a unidade da fé, a paz entre judeus e gentios. Paulo também fala sobre a nossa nova vida em Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo também fala sobre a nossa luta constante, está lá no capítulo 6, contra as forças do mal, contra os poderes das trevas. Enfim, nós encontramos muitas doutrinas maravilhosas, especiais, escritas nesta carta de Paulo aos Efésios. É claro que esta lição é apenas uma introdução. Nós devemos aprofundar a nossa leitura e o nosso conhecimento através de livros, literaturas, principalmente também através de bíblias de estudo, para melhor conhecermos esta epístola de Paulo aos Efésios.